Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Desculpa a demora, é que não estava conseguindo conectar o fone de ouvido aqui. De vez em quando o Bluetooth dá uns probleminha que você fica meio doido, né? Sim. Então, bem, pessoal, vamos esperar o pessoal entrar. Vocês viram que eu já coloquei a nota das provas, né? Sim, o professor, eu queria saber se você vai colocar gabarito. Não, eu não vou colocar gabarito da prova, porque cada um fez a sua, né? Não, das atividades. Na realidade, as atividades a gente fez em classe, né? Então, por isso que eu achei estranho, professor. Na verdade, eu fiz todas as atividades em classe com você, aí minha nota ficou meio baixa. Ué, o que você chama de meio baixo? Ah, pra mim é. Não, é baixa no sentido que, como eu fiz todas com você em sala e bateu, aí eu achei estranho. O problema é o seguinte, Manuela, naqueles questionários, no primeiro você tirou 8,89, no segundo 6, no terceiro 6,84. Tá? Então, isso que baixou a sua média para 9,1, que não é uma média absolutamente ruim, né? Ah, não, é que eu achei que tava levando em conta só os Excels. Eu sei. Não, eu levei em conta Aí também. eu achei estranho, entendeu? Porque como a gente fez tudo em sala, aí eu falei, eu queria ver o seu critério de correção, mas realmente faz sentido. O questionário eu lembro que eu tinha ido não tão bem. Tá certo, mas você não foi, você Tá foi bem. certo, obrigada. Foi bem. Bem, vou esperar mais um pouquinho, pessoal. Olha, o pessoal foi bem nessa prova, não dá para ninguém se queixar. O grande problema foi a última questão que eu joguei como um desafio. E o pessoal não pegou esse desafio, esse foi o problema, né? Eu não vou resolver a prova, mas eu vou mostrar só a última questão, como é que deveria ter sido feita. Tá? Porque o resto, pessoal, todas as outras questões foram a revisão, foi a revisão que vocês tiveram a semana passada, foi exatamente a revisão. Então, não vou mostrar de novo, né? Bem, deixa o pessoal entrar aí um pouquinho. Eu vou pegar algum aqui e outra turma. O pessoal hoje está um
pouquinho devagar, né? Bem, pessoal, vamos começar? Porque não dá para esperar todo mundo. Estamos só com 13, mas já dá para a gente conversar. Tá. Eu peguei aqui uma prova da outra turma, não peguei dessa turma, né? Para não causar constrangimento. E tá errado. Tá errado, tá? Nesse exercício 5, poucos alunos acertaram, tá? Então, já era mais ou menos esperado isso, tá? Porque vocês iam ter que pensar. Olha só, pessoal, o que eu estou dando aqui, na realidade, é a margem de lucro. Eu estou fixando uma margem de lucro. E isso é comum de acontecer nas empresas. A empresa ela fixa uma margem de lucro que ela quer. Então, fixei em 10, 12 e 15 essa margem de lucro. Tá. O que eu tenho que fazer? Vamos começar a raciocinar. Primeiro, o que é o lucro bruto? Então, vamos fazer uma conta aqui. Lucro é igual. Vocês estão vendo, pessoal? Está todo mundo vendo? Sim. Sim. Lucro é igual a receita menos custos. Tá certo? Vamos chamar essa de equação número 1. E a margem? A margem é igual a lucro dividido pela receita. Essa é a equação 2. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Tá. O custo, ele não vai se alterar. Eu não tenho controle não tenho um controle a curto prazo sobre o custo. Eu posso ter até a longo prazo, mas a curto prazo eu não tenho um controle sobre o custo. Agora, a receita, eu tenho controle, eu consigo mudar. Então, o que eu vou fazer? Na realidade, eu dei a margem e o custo. Eu dei o custo e a margem. Tá? Eu preciso calcular a receita. Esse que é o nosso X da questão. Então, vamos pegar essas duas equações, tá, pessoal? E vamos juntar elas numa só. O lucro não é receita menos custo? Então, eu vou colocar aqui, margem é igual a receita menos custos. Essa é uma maneira de fazer, tá, pessoal? Depois eu vou mostrar outra maneira. Pronto. Vamos pegar agora, pessoal, e eu vou jogar a receita que está dividindo para o outro lado. Então, M, R,
é igual a R, nem precisa de parênteses, né? R menos C. Ok até aí, pessoal? Ok. Ok. O que eu tenho, pessoal? O que é dado? Para mim, me é dado a margem e o custo. Então, eu tenho que jogar isso, eu tenho que isolar a receita. Tá ok? Esse que é o nosso X da questão. Então, vamos pegar custo. Vou passar o custo para o lado esquerdo. É igual. E eu vou botar margem mais a receita, margem vezes receita para o lado direito. Então, receita menos margem vezes receita. Tá certo? Vamos pegar custo é igual receita multiplicado por 1 menos a margem. Então, se eu pegar, jogar 1 menos a margem para o lado direito, eu vou ficar com receita é igual custo dividido por 1 menos a margem. Pronto, eu isolei a receita. Tá? O que eu preciso achar? É a receita. Então, se eu estou falando aqui que minha margem é de 10%, aqui eu falei, na realidade eu quis dizer o seguinte, você tem que achar um novo preço unitário, né? Aqui, nova receita. Então, a gente pode vir para cá. Essa receita aqui não é nada disso. Essa receita, ela vai ser igual, olha a fórmula aqui, ó, igual ao custo dividido por, abre parênteses, 1 menos a margem. Tá certo? Alguma coisa... é que o custo está negativo. Vamos botar ele para positivo. Então, esse nosso colega não está calculando. Pronto, calculou. Então, dessa maneira, eu consegui calcular, dar uma olhada aqui. A margem chegou a 10%, que era exatamente aquilo que eu queria. Se eu quisesse copiar isso daqui, 10, 12 e 15%. Então era isso. E fazer a mesma coisa aqui. Ou seja, a margem de lucro que tem aqui dá 10, 12 e 15%. No de baixo também, 10, 12 e 15%. Tá? Então eu tinha que achar a nova receita líquida. Esse que era o X da questão, achar a receita líquida. Tá? Dada a margem de lucro desejada. Na prática, é isso que o pessoal faz nas empresas. O que eles fazem? Eles pegam, eles determinam qual é a margem que eles desejam, e você tem que chegar aqui da margem, da receita, depois divide essa receita pela quantidade e você tem o preço unitário. Tá? Então, essa é uma das maneiras de se fazer. Tá? Outra das maneiras, mas deixa eu mexer aqui, porque o meu fórmula ele está no manual, agora está no automático. Pronto. Então, agora está no automático. Uma outra maneira que você teria que fazer, por exemplo, é o seguinte. Põe qualquer número aqui, ó. 1. Lógico que não bateu. Mas eu coloco o cursor aqui. Eu vou aqui em dados. Teste de hipótese. Atingir metas. Então, alguém já mexeu com isso, pessoal? Não. Não? Não. Então aprendam. Ó,
Mas você tem que estar com todas as fórmulas encadeadas. Não pode ter fórmula, não pode ter uma cópia aqui que seja uma cópia de valores. Então, eu vou chegar aqui, ó, que é o que eu quero mudar. Eu vou vir aqui, ó, dados, teste de hipótese, atingir meta. Tá. Então, ele aparece essa janelinha aqui. Eu quero definir essa célula, que é o que eu quero chegar. Para quanto? Para o valor 12%. Alterando que célula? Quero alterar essa célula. Então, é bem simples, tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, Pro. Tranquilo. Aí você põe um OK. Ó, ele vai... Pum, chegou. Agora, ele chega no valor por aproximação, ele não chega no valor exato, tá? Mas ele chega. Pela fórmula, dá um valor exato. Pelo atingir meta, ele vai tentando, né? Vamos ver se eu der uma segunda rodada, ele chega num número melhor. Quero 12%, alterando essa. Não, ele chegou no limite dele. Então, essa é uma outra alternativa para você mexer. E tem uma terceira ainda, que é o solver. Tá? Esse eu não vou mexer, não vou. Mas vocês que tiveram pesquisa operacional, tá? Vocês já tiveram pesquisa operacional ou não? Já sim, Pro. Então, vocês viram como se mexe com o solver, né? Sim. O solver também resolve isso, tranquilo. Então, teria três maneiras de resolver. Ou você faz a dedução matemática, que não é uma grande dedução, isso aqui é baba, né, pessoal? Matemáticazinha de segundo grau. Ou vai por atingir meta, ou vai pelo solver. O pessoal, nunca isso foi um desafio que eu coloquei para vocês, né? E o pessoal não pegou. Então, a grande maioria não pegou a solução do problema. Mas tudo bem. De qualquer forma, todo mundo foi bem. Eu acho que não teve ninguém com problemas aqui nessa turma, né? A única coisa é que não tiraram 10, que era o meu desejo, né? Mas acho que foram bem. Na maioria dos casos foram bem. Tudo bem, pessoal? Isso é o que eu tinha que comentar da prova. Dos trabalhos também, eu corrigi os trabalhos, na realidade. Na realidade, o que eu fiz? Eu peguei os trabalhos, aqueles questionários, peguei a nota que o Moodle deu, simplesmente transpus a nota, né? Eu fiz um download da nota, e eu peguei as entregas. Como a gente resolveu o exercício em classe, tá, pessoal? Não vou ficar corrigindo, não, o exercício. Foi feito em classe. Então, coloquei aqui como nota básica 10, para quem entregou o exercício no prazo. Tá? E fiz a média. Média simples. Tá? Então, a segunda nota, que é a nota B, que vocês viram lá, é justamente essa nota. É a nota da somatória dos trabalhos. Nós tivemos 9 atividades esse semestre. No primeiro bimestre, hein? 9. Mais atividade avaliativa, 10. Quer dizer, fizemos bastante coisa. Agora, você também não pode falar para mim, você deu muito trabalho para a gente fazer em casa. Eu não dei muita coisa para você fazer em casa, não, hein? Isso. Tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. Tá. Então, é isso. Eu fiquei hoje, estou desde ontem, na realidade, corrigindo aqui. Vocês viram que eu estou com
as listas aqui todas, dá um certo trabalho, mas não tem jeito, faz parte do risco do negócio, né? Então, isso aqui é o que eu tinha que comentar da prova, né? Se alguém ainda tiver mais alguma dúvida, mas a princípio eu acho que não deve ter tido nenhum problema aqui no trabalho. O que eu vou fazer hoje, pessoal, é começar uma matéria nova. Então, se vocês quiserem, já podem ir abrindo aquela planilha do Excel. Não. Não ia achar. Tanto arquivo aberto e tanta pasta aberta, você já não sabe mais onde estão as coisas. Vocês estão vendo aqui que tem uma aula 13, capítulo 10, materiais diretos. É o que nós vamos ver hoje, tá, pessoal? Essa planilha nós vamos resolver no segundo bloco da aula. Agora, no primeiro bloco, eu vou falar um pouquinho de teoria, tá? E talvez, acho que dá tempo de a gente começar a mexer com a planilha, assim, tá? E eu tinha colocado aqui um trabalhinho para vocês, mas eu vou deixar esse trabalhinho para a semana que vem, tá? Como essa semana o pessoal tá dando muita atividade avaliativa, eu entendo isso. Então estava para o dia 11, vou deixar para o dia 18, tá? Essa atividade. Então vocês ganharam uma semana nessa atividade. Tá ok, pessoal? Ok. Bem, então, vamos começar vendo aqui a matéria de hoje. Vamos ver um pouquinho de teoria. Não tem jeito, sabe, pessoal? Sempre um pouquinho de teoria a gente tem que falar, não tem como escapar, né? Vamos mudar para cá. Esse mouse ele fica caindo, mouse não, ele fica caindo. Se ele não cai. Torcer para ele não cair. Bem, pessoal, essa aqui é a última matéria que eu vou dar esse semestre para vocês de contabilidade de custos financeiros. Por quê? É aquilo que vai para a contabilidade, realmente, é o cálculo da contabilidade, o cálculo da contabilidade de custo contábil. Tá? Por quê? A partir da próxima aula, nós vamos começar a ver uma contabilidade gerencial. Contabilidade de custos gerenciais. Tá? Então, contabilidade de custos financeiros, praticamente nós vamos encerrar com hoje, né, a aula. Eu acho que nós não temos mais aula. Vamos ver aqui no calendário. Vem aqui no componente curricular. O calendário completo está aqui no componente curricular, né, pessoal? Vocês já perceberam isso, né? Nós estamos seguindo isso à risca. Materiais diretos, exatamente. Então, hoje é a última aula, realmente, de contabilidade financeira. E nós vamos começar na próxima aula, que é no dia 16. 16 é sexta-feira que vem. Então, sexta-feira que vem, a gente já começa com essa parte que é contabilidade de custo gerencial. Então, custo fixo, lucro e margem de contribuição. Bem, então, alguma dúvida até aí? Nosso cronograma nós estamos seguindo,
Estamos conseguindo seguir, pelo menos por enquanto. Semana que vem, vocês já sabem, né? Segunda e terça-feira é feriado, né? Segunda-feira, dia de Nossa Senhora. Terça-feira, dia do professor, que foi adiantado. Não esqueçam de me mandar aqui para casa uma maçã cada um, né? E vamos lá. Pessoal, isso daqui, essa matéria, ela é referente ao capítulo 10 do livro do Eliseu Martins, tá? Então, ela vai falar daquilo que a gente viu aí, matéria-prima. Vocês viram que a gente viu matéria-prima, a gente fala, matéria-prima é custo direto. Custo direto não é problema. Custo direto você pega fácil. Custo direto, você tem ele na boa. Realmente, ele é mais, não é que ele é mais fácil, ele é mais exato. Você consegue calcular ele com precisão. O problema nosso sempre é o custo indireto. O custo indireto você tem que ficar fazendo rateio, joga para cá, joga para lá. É um negócio que é meio complicado, né, pessoal? Ficar fazendo rateio. Custo direto, não. A gente pega o custo que foi naquele produto, quantos quilos de matéria-prima vai no produto? 10 quilos. Quanto custa cada quilo? R$5. 10 quilos vezes R$5, R$50. Acabou. Não tem, sabe? Não é exato a coisa. Não tem problema. Bem, então, a gente falou, custo direto não é problema, custo direto não é problema, custo direto não é problema, tá bom. Mas ele pode dar uns certos problemas, sim. Não é assim, aquilo que a gente falou, que, sabe, não vai ter problema. Nosso problema é o seguinte, imagina aqui que eu vou pegando a matéria-prima, eu vou comprando e vou jogando aqui numa grande caixa. Vou jogando, e repara, ela está na ordem que eu fui comprando. O problema é, se eu comprasse todas as mercadorias pelo mesmo preço, não ia ter problema nenhum. Mas a gente vai comprando as mercadorias de acordo com a flutuação do mercado. O mercado da matéria-prima também muda. E muda muito. Então, às vezes está 10, às vezes está 12, às vezes está 15. E conforme eu vou jogando nesse meu balaio aqui, é um verdadeiro balaio de gato, né? Está tudo misturado. Tem mercadoria que eu paguei 10, tem mercadoria que eu paguei 12, tem mercadoria que eu paguei 15. E aí? Quando o operário me pede alguma mercadoria, a que preço que eu vou estar jogando na contabilidade? Vocês lembram, né, pessoal? Contabilidade do semestre passado, eu falava, olha, os operários pediram R$50 de mercadoria. O que a gente fazia? Tirava do estoque de matéria-prima e jogava no estoque de produto acabado. Não era isso? Na realidade, o operário não vai pedir em valor, ele não vai pedir, eu quero R$50 em mercadoria. Ele vai pedir, eu quero 50 peças. Quem vai calcular o valor dessas 50 peças é o almoxarife, é o profissional de almoxarifado. Hoje em dia, na realidade, quem acaba calculando é o sistema SAP, o TOTOS, esses que calculam. Mas, a princípio, tá, pessoal, era o almoxarifado que calculava. E tem maneiras diferentes de a gente calcular isso daí. A gente pode calcular pela média móvel ponderada, média ponderada móvel, média ponderada fixa, pelo PEPS, pelo EPS. Vocês já viram isso, tá? Em um monte de vezes, em outras disciplinas. E isso funciona muito em custo. Primeiro que entra, primeiro que sai. Isso é a teoria da fila única, né? O EPS, último que entra, primeiro que sai. Isso é a famosa píria. Bem, então tem maneiras diferentes de a gente calcular. A gente falou durante o semestre inteiro,
o almoxarife tem um controle. Deixa eu apresentar para vocês. O controle que o almoxarife tem é esse daqui. E às vezes ele chama ficha de controle de estoque, ou pode ter outro nome dependendo da empresa. Lógico que hoje isso está na memória do computador. Não está mais fisicamente lá para o almoxarife. Mas vamos analisar como se tivesse, tá, pessoal? Porque para vocês entenderem o mecanismo, como que funciona esse mecanismo. Essa ficha, você vai ter uma fichinha dessa para cada material. Então, cada material tem aqui a descrição do nome, o código, as empresas costumam dar sua codificação própria para os materiais. Nível de estoque máximo e mínimo, vocês lembram em planejamento e controle de produção, que vocês viram estoque mínimo? Pois bem, vai ter aqui o estoque mínimo e o almoxarife vai controlar. Quando a quantidade dessa coluna for menor que o estoque mínimo, ele starta a compra, ele emite uma solicitação de compras para compra. Por quê? Porque chegou naquele estoque mínimo. Às vezes tem quem são os fornecedores, e ele tem essas colunas, dia, as entradas, as saídas e os saldos. Tá? Nós vamos brincar de almoxarife hoje, tá, pessoal? No segundo horário. Nós vamos preencher umas planilhas igualzinha a essa. E eu falava também para vocês, manda o estagiário lá no almoxarifado e fala para ele pegar lá as requisições de material e separar por produto, ou separar por centro de custo, ou seja, por departamento, ou por processo. Pois bem, essa é a ficha ou nota de movimentação de materiais, ou requisição de materiais. Cada empresa dá um nome. De novo, hoje ela é eletrônica também, não existe mais, mas ela era mais ou menos assim. Então, tinha quem que está pedindo, qual o centro de custo, com o centro de custo eu fazia o custo por departamento, lembram disso? Então, a natureza da operação é uma requisição ou é uma devolução? Não, eu estou pedindo. Porque o funcionário, o operário, ele podia devolver, falar, está com defeito isso aqui, devolve. Pum, ele preenchia isso como devolução. Tá? E ele coloca aqui os itens que ele quer. Né? Então, por exemplo, eu quero 10 parafusos 55. Tá? Eu quero 50 porcas, 50 arruelas. E ele vai colocando aqui. Então, a quantidade requisitada, ele tem uma discriminaçãozinha, o código. O almoxarife, às vezes, não tem a totalidade para entregar. Então, ele entrega uma parte e ele deixa anotado aqui. E a outra parte fica pendente. Quando ele receber, ele entrega, tá? Então, dependendo da urgência, né, que vai ter para esse material, essa matéria-prima, né? Tem matéria-prima que é extremamente urgente e tem matéria-prima que o cara fala, você não tem o parafuso 55, então me dá o 45. E vai esse mesmo. Bem, então tá aqui a ficha de requisição que eu falei e está aqui a ficha de controle de estoque. Hoje nós vamos brincar com a ficha de controle de estoque. Está faltando 5 minutos aí para encerrar o nosso... ainda dá tempo de falar mais um pouquinho aqui. E a gente já começa direto na planilha, tá, pessoal? Nós vamos dar aqueles 5 minutinhos padrão e depois a gente já começa na planilha. Qual é a composição do custo? Ou seja, o que é que entra aqui na entrada, o valor total? Como que é composto esse valor total? Ele é o preço que o fornecedor forneceu a matéria-prima, mais os impostos não recuperáveis, mais fretes e seguros, mais armazenamento,
Menos impostos recuperáveis, menos descontos comerciais, menos abatimento. Imposto recuperável e não recuperável, eu dei para vocês o semestre passado. Vocês estão lembrados? Sim. A gente até Sim, fez prof. planilha. Então, não vou ficar explicando de novo. Outra coisa também que tem que ser considerada é o seguinte: às vezes, dependendo do processo industrial, sai subprodutos ou sai sucatas. Tá? Por exemplo, num frigorífico, o osso ele é um subproduto. Ele acaba sendo usado, né, para uma série de outros produtos, né, tipo pente, botão, alguma coisa assim. Então, ele é vendido. Sucata, você também vai vender, mas ele tem uma outra conotação. Então, para a gente perceber um pouquinho melhor a diferença entre subproduto e sucata, então tem umas características que dá para a gente ver a diferença. O mercado é estável para subproduto, ou seja, existe um mercado definido. O cara que fabrica botão, ele pega, ele compra todo mês. Já sucata é incerto. Passa de vez em quando aquele pessoal que compra sucata, né? E aí você vende para ele. Se ele não passar, vai chegar uma hora que você não tem aonde colocar mais a sucata. Os compradores. Para subprodutos, os compradores são habituais, sucatas são eventuais, as vendas são constantes, ou seja, o cara compra todo mês. A sucata, a compra é esporádica. O preço do subproduto é firme, da sucata é flutuante. O cara que compra a sucata, ele chega lá e fala, te pago R$100, te pago R$50. E geralmente você aceita, porque você quer se livrar daquela tranqueira, você precisa daquele espaço. Não dá para você ficar guardando material que você não vai usar, sucata mesmo, né? Te ocupando espaço. A importância, o subproduto, ele é irrelevante e a sucata também é irrelevante. Estou falando em importância em termos de receitas para a empresa. Por quê? Porque a sucata rende muito pouco. E o subproduto também, ele rende muito pouco. Mas, de qualquer forma, você tem uma coisa a mais para vender. Isso aí acaba compondo o seu mix de produto, não tem jeito. Existe registro no estoque? Para subproduto, sim, para sucata, não. E a contabilização? A contabilização do subproduto ele não inclui no custo, ou seja, eu não vou jogar o custo desse produto, subproduto, em um outro produto. A sucata não, eu vou incluir no custo. Tá? Então, vocês fizeram aquele em usinagem, acho que fizeram o carrinho. Na hora que vocês usinaram, tá, pessoal, saiu um monte de alumínio, né, de cavaco, né, de alumínio. E aí, o que o Mackenzie faz depois? Ele vai acumulando em algum canto. A hora que passa esse pessoal que compra ferro velho, ele dá ou vende. É um negócio que é meio irrelevante em termos de custo. Pois bem, na construção daquele carrinho, no custo da fabricação daquele carrinho, já estava incluso essa sucata, sem considerar que vai ser vendida. Tá? Então, essa venda não, é aquilo que a gente chama de marginal, né? Não vai fazer muita diferença. Já o subproduto não, ele é como se fosse um produto. Ele vai ter um custo dele, um custeio dele, um preço dele. Então, o subproduto ele é como se fosse um produto. Sucata não, sucata qualquer coisa que entrar, se entrar, tá bom. Bem, pessoal, já vai fechar.